Olá, eu sou o professor Fernando Augusto e neste dia nós estaremos tratando sobre matemática do sexto ano, operações com números naturais. Na aula de hoje, nós iremos ver alguns conceitos elementares como resolução de problemas com ênfase na compreensão dos significados das operações fundamentais. Para muitos, a matemática é tida como bicho-papão, como uma matéria, uma disciplina temível, mas eu gostaria que você pudesse parar para pensar um pouco que em matemática só existem duas situações. Ou você ganha ou você perde, conforme a imagem que está aparecendo na tela do seu computador. Observe, matemática de maneira ilustrada, eu coloquei ali para você uma carinha alegre e uma carinha triste. Em matemática, ou você ganha ou você perde. Ganhar, como todos sabem, está associado justamente ao sinal de adição. A subtração, por sua vez, a operação inversa da adição, é justamente perder. Agora, acompanhe comigo, segundo ainda a imagem que aparece na tela do seu computador. Observe que o sinal de multiplicação, o sinal de vezes, justamente está na coluna do ganhar, exatamente. Agora, perceba comigo a sua operação inversa, a divisão. Ela é justamente a simbologia de perder, de também diminuir. Agora, observe comigo ali na carinha feliz, ainda na imagem que aparece, a potenciação. Nós temos ali a base A e o expoente N. Agora, veja a operação inversa, que significa perder, exatamente, a radiciação. Veja que nós temos o índice N e ali o radical, justamente o A. E a operação radiciação significa justamente perder. Como eu lhes havia falado anteriormente, na imagem que vocês viram há poucos instantes, matemática, então, se baseia, está fundamentada, melhor dizendo, em duas situações básicas: ganhar ou perder. E a resolução de problemas com ênfase na compreensão dos significados das operações fundamentais se baseia justamente em ganhar ou perder. Acompanhe comigo mais uma imagem e eu gostaria de lembrar basicamente a operação mais simples que existe, a adição e a sua inversa, a subtração. Veja, 2 mais 3, obviamente, é igual a 5, mas conforme a imagem que aparece aí no seu vídeo, veja que se nós fizermos aqui 5 menos 3, veja a operação inversa, temos como resultado igual a 2. E na parte inferior do seu vídeo, você vai observar justamente a operação inversa, 5 menos 3 igual a 2. Parece muito simples, parece até desnecessário essa nossa apresentação. No entanto, vocês vão entender onde nós queremos chegar. Veja uma outra imagem. Veja, 2 vezes 3 igual a 6. Observe que nós estamos aqui, lembra daquela tabela que eu mostrei agora há poucos instantes? Então, veja que a multiplicação está associada ao ato de ganhar. 2 vezes 3 igual a 6. Agora, lateralmente, você vai observar que 6 dividido por 3, nós temos como resultado o 2. Eu insisto justamente na operação primitiva e a sua inversa. Agora, veja, 6 dividido por 3 igual a 2. De um lado nós temos ganhar, do outro nós temos perder. E finalizando essa parte, conforme a imagem que aparece na sua tela, eu gostaria também de pensar a última das operações que foram elencadas ali na imagem anterior. Veja, A elevado a N. Essa letrinha A significa a base, enquanto que a letrinha N significa o expoente. Vejamos um exemplo. 2 como base e 5 seu expoente. Resultado, 32. Gostaria de lembrar que a base ela vai repetir tantas vezes ou tantos termos quantos
o expoente determinar. Observe a base 2 e o expoente 5. Veja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 fatores, portanto, que multiplicados temos como resultado 32. Agora, lateralmente, você vai verificar justamente a operação inversa. E eu fiz de propósito, colocando não uma raiz quadrada, como talvez estejamos tão acostumados a ver nos nossos livros. De propósito, eu coloquei aqui uma raiz com um índice diferente. Uma raiz quinta. Observe, então, a minha pergunta seria: qual é, então, a raiz quinta de 32? Aí você pode pensar, mas professor, é muito difícil, você nem falou sobre raiz quadrada e agora já vem falando sobre raiz quinta. Mas veja então a radiciação como a operação inversa da potenciação. Se, por um lado, 2 elevado à quinta é 32, então a raiz quinta de 32 só pode ser 2. Como aparece aí, então, na imagem na sua tela do computador. Eu gostaria de ir um pouco mais além, pensando com você um exemplo, falando sobre a hierarquia das operações matemáticas. Veja que quando nós estamos falando sobre a matemática, nós temos que entender que matemática é uma linguagem, é uma forma de expressão. Veja esse exemplo que aparece mais uma vez na sua tela. 2 mais 3 vezes 4 é igual a quanto? Se nós fôssemos partir da nossa língua materna, da língua portuguesa, talvez nós quiséssemos fazer 2 mais 3 primeiro e depois o resultado multiplicado por 4. Mas veja comigo, então, que não é bem assim. De forma inadvertida, isso seria, então, uma fake news. Veja que, de maneira equivocada, 2 mais 3 seria 5, o resultado vezes 4, 20. Não seria essa a resposta. Porém, é natural que as pessoas leigas, as pessoas que não têm ainda muita afinidade com a matemática, venham a fazer desta maneira que você acabou de ver na imagem. Mas eu gostaria, então, de pensar um pouco mais com você exatamente na mesma questão. Agora, obedecendo à hierarquia das operações mais complexas para as mais simples, então nós temos 2 mais 3 vezes 4. Qual seria, portanto, o resultado? Percebi que você já entendeu. Olha só, 2 fica esperando, enquanto que a operação mais complexa, ou seja, 3 vezes 4, ela é resolvida, ela é executada em primeiro lugar. Veja que 3 vezes 4 não é apenas uma simbologia, não está por acaso ali, mas o 3 vezes 4 representa justamente o 12. Fazendo finalmente todos os cálculos, esperando então o 2 ali quietinho, como operação mais simples, dando então prioridade à multiplicação, neste caso desta expressão numérica, então nós fizemos 3 vezes 4 igual a 12, esperamos o 2 ali no cantinho, juntamos ali 2 mais 12, finalizamos então como resultado 14. E agora, não mais uma fake news. Agora, nós temos de fato o resultado correto. Nós iremos ver mais um exemplo de como que a hierarquia na resolução das expressões numéricas, elas são importantíssimas. Eu diria não apenas importantes, mas indispensáveis. Veja mais um exemplo, a expressão que aparece então na tela do seu computador. Veja, 3 mais 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Quanto seria então o resultado dessa expressão? Eu poderia até te dar um tempo para que você pudesse tentar resolver. E aí, conseguiu? Vamos lá. Veja, o 3, como
o 3 mais 2, ele não pode ser resolvido agora, por se tratar exatamente de uma operação mais simples. Nem tampouco o 2 vezes 5, justamente porque a potenciação, por se tratar de uma operação mais complexa, ela precisa ser resolvida em primeiro lugar. Então, a primeira providência é justamente multiplicar, ou melhor dizendo, operacionalizar a potenciação. Talvez alguém pudesse resolver de maneira equivocada, mas você já sabe resolver da maneira correta. Isso, muito bem. Percebi que você já acertou. Olha só, mas permita-me mostrar então o desenvolvimento dessa questão. Repetindo, 3 mais 2 multiplicado por 5 ao quadrado, qual seria o resultado? Então, 3 mais 2, fica guardando, e aí vezes 5 elevado ao quadrado. Como você bem sabe, 5 elevado à segunda potência, na verdade é 5 multiplicado por 5, 2 fatores, segundo justamente o expoente 2. Apenas uma curiosidade, nós chamamos o 2 de quadrado em potenciação simplesmente porque quando alguém precisa saber ou conferir a área de um determinado ambiente, a área, como nós sabemos, tem a ver justamente com duas dimensões, lado e lado, largura e comprimento. Justamente em homenagem a essas duas dimensões, a uma superfície é que chamamos em potenciação o 2 de ao quadrado ou elevado ao quadrado. Indo um pouco mais além, apenas como uma curiosidade, nós chamamos o 3 de cubo, justamente para que quando nós precisamos obter o volume de um cubo, é necessário apenas 3 informações: largura, comprimento e profundidade, ou aresta vezes aresta vezes aresta. Então, em homenagem a essas 3 dimensões, denominamos o 3 de elevado ao cubo. Entendeu agora? Talvez ninguém tenha dito isso para você. Mas, seguindo então a questão, eu gostaria de dar continuidade pensando justamente de onde paramos. 3 mais 2 vezes 5 elevado ao quadrado, que é 25. Agora, então, portanto, nós temos 3 mais 2, o resultado da potência que aparece na tela do seu computador. Então, 3 mais 2 vezes 25, que é 50, temos como resultado, então, 53. Tá vendo que é fácil? Tá vendo que não é tão complicado assim? Talvez o nosso ímpeto de tentar resolver a matemática como a nossa língua materna seja talvez um fator que complique. Mas não esqueça, a matemática, ela por si só, ela é uma linguagem e ela tem as suas regras próprias, sejam as regras ditadas pela álgebra, pela geometria e por outros eixos temáticos da matemática. Eu espero, nessa pequena videoaula, poder estar te ajudando a também desvendar os mistérios da matemática. Apenas um último exemplo para a gente finalizar. E aí talvez você pudesse pegar um papel e caneta nesse momento e, quem sabe, resolver. Vamos lá. 10 menos 8 dividido pela raiz quinta de 32. Talvez você esteja lembrado quanto é a raiz quinta de 32. Isso, exatamente, 2. E aí a primeira providência nossa é justamente resolver a radiciação. Veja aqui comigo. 10 menos 8 dividido pelo resultado da raiz quinta de 32. Isso, é 2. Acertou, muito bem. Então veja, agora 10 menos 8, qual a operação mais complexa? Exatamente, a divisão. Então 8 dividido por 2, nós temos ali como resultado 4, como aparece na sua tela. Então nós temos agora 10 menos 4 igual a 6. Tá vendo como é simples? Eu acredito em você, mas você precisa também acreditar no seu potencial. A matemática não é tão difícil assim. Basta tão somente que você possa obedecer às regras, às condições hierárquicas, assim como nós acabamos de conversar com você no vídeo de hoje.
ok? Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.